Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. E desde já eu queria agradecer pelo carinho e pela atenção de cada um. Meu nome, como já foi falado, é Rolando Salinas. Sou paraguaio. Casado, pai de 3 filhos. Sou empresário no ramo de insumos agrícolas do Paraguai e sócio do capítulo 32 da ADONEP na cidade de Foz do Iguaçu, onde eu moro. Esta noite eu vim compartilhar com vocês o meu testemunho, que tem o seu ponto mais alto, o ano de 2012. O ano em que eu fiz o melhor negócio da minha vida. O ano em que mudou o curso, o rumo da minha história. E para isso, eu queria pedir de presente a tua atenção. Venho de uma família de origem simples. Sou o segundo filho entre 7 irmãos. E graças ao esforço e dedicação dos nossos pais, fomos bem criados, bem educados. Sempre tive o sonho de crescer na vida. Então comecei a trabalhar desde a minha adolescência como ambulante pelas ruas de Ciudad del Este, com aqueles carrinhos que carregavam as compras dos turistas que se achegavam àquela cidade. Então não medi esforços para alcançar meus objetivos. Aos meus 19 anos de idade, passei a adquirir o próprio negócio. E gradativamente a minha situação financeira melhorava. Também nessa época conheci a Débora, quem hoje é a minha esposa. Depois de um tempo fomos morar juntos. E no ano de 2000 nasce a nossa primeira filha, a Laura Vanessa. Também nesse ano amarguei uma quebra e perdi tudo que eu tinha e fiquei devendo muito dinheiro. Mas com o passar do tempo, fruto de muito trabalho e dedicação, consegui reverter esse quadro, pagar tudo que devia. E com meus 26 anos de idade, eu passei a ter o primeiro $1 milhão em patrimônio. Com isso, aflorou dentro de mim um homem egoísta, orgulhoso. E o pior, eu me tornei um homem autossuficiente. A definição de autossuficiência é a capacidade que um homem ou uma mulher tem de controlar-se e guiar-se a si mesmo. Achar que tudo pode. Também passei a ficar alguns dias fora de casa devido ao trabalho. E a consequência dessas prioridades, eu perdi momentos importantíssimos do crescimento da minha filha. Por exemplo, o dia que ela nasceu, eu não estava. Alguns aniversários, algumas atividades da escola. E hoje eu entendo que foram tempos preciosos, que já se foram, já se passaram, e que não voltam mais. E tudo isso porque eu colocava em primeiro lugar as coisas urgentes, as coisas perecíveis, e deixava para segundo plano aquilo que é verdadeiramente importante, a família. Ter um tempo de qualidade para a família. Então eu me tornei um pai e um marido ausente. No ano de 2009, estávamos em um comércio que se aproximou de mim, de nós. Então, estávamos eu, a Débora e a Laura, um homem desconhecido. E ele falou assim para mim: o Senhor Jesus me manda falar contigo. E ele me diz que você não vai crer. Mas ele manda te dizer assim mesmo: esta menina é presente de Deus para a mãe. Mas agora Deus vai presentear você com um filho.
E esse filho vai vir para unir a tua família. É presente de Deus para você. E Ele está te chamando para um novo tempo, para uma nova vida, para um compromisso com Ele. Mas devido à autossuficiência, devido ao orgulho, eu recebi tudo isso com muita desconfiança. E pensei assim dentro de mim: mas quem é este homem para querer falar de Deus para mim? Pois eu já tenho a minha crença. Eu nasci assim e vou morrer assim. Eu já rezo mesmo para Deus. Eu sou bom, não roubo, não mato. Este deve ser mais um daqueles crentes que lhe fizeram lavagem cerebral. E assim eu ignorei aquela pessoa. Falou mais coisas que hoje não me lembro. Mas me arrependo muito por não haver prestado mais atenção a ele. Passaram-se uns dias, 2 semanas, para ser mais preciso. E devido às suspeitas da Débora, compramos o teste da farmácia. Então, se confirmou, a Débora estava grávida. E logo, no tempo, os 4 meses, ficamos sabendo que era um menino. Então ficamos felizes e surpresos com a maneira que as coisas estavam acontecendo. Então nasce o Orlandito. Verdadeiramente, assim como aquele homem falou para mim. O Orlandito é um presente para a minha vida. Um presente para a minha casa. Ele chegou no tempo certo das nossas vidas. Ele é muito lindo, ele é muito parecido comigo. Mas com tudo isso acontecendo, talvez não foi suficiente para que eu achasse um equilíbrio no meu tempo com a minha família. Muito menos para buscar Deus. Pois afinal de contas, aquilo que aquele homem havia falado para mim, eu estava palpando já. Já tinha meu filho comigo. Então nunca parei para buscar a Deus, muito menos para agradecer a Ele. Ao contrário, cada vez mais eu vivia no círculo vicioso da ganância. Por muitas vezes eu tentava suprir a minha ausência, proporcionando uma boa condição de vida para os meus filhos e preparando para o futuro deles. Mas eu não sabia que meus filhos precisariam de mim somente para o futuro. Muito mais do que isso, eles precisam de mim no presente, no dia a dia, hoje. Pois como eu vou querer ter bons filhos amanhã? Como vou querer colher bons frutos amanhã, se hoje eu não preparo bem a minha semente? Me lembro de chegar em casa, após alguns dias fora, e as crianças estavam dormindo. E pela manhã bem cedo, o Orlandito, ele acordava e pulava em cima de mim, me dava um forte abraço, dando a sua alegria com a minha presença. E tentava abrir os meus olhos, o dedinho dele, para que eu acordasse logo. E hoje eu entendo que aquele gesto não era somente de amor ou de carinho. Era mais do que isso. Hoje eu entendo que na verdade ele estava tentando abrir os meus olhos para a realidade da vida. E parar de correr tanto detrás das coisas e dedicar mais tempo a eles. Mas uma pena que eu fui entender isso algum tempo depois. Passaram-se mais alguns anos, quando no ano de 2012, 19 de fevereiro de 2012, fomos a um passeio para Camboriú. É uma praia que fica no litoral de Santa Catarina. E um irmão meu, caçula, eu convidei e foi junto. E quando estávamos passando por Curitiba, entre Curitiba e Joinville há uma serra chamada Caruva. De repente, eu quero que você grave esta palavra. Você que está lá atrás, está me ouvindo? De repente, recebemos uma pancada muito forte na traseira do nosso carro.
Uma carreta perdeu os freios na cabeceira da serra, desceu desgovernada e praticamente passou por cima do nosso carro. Nesse momento começamos a capotar várias vezes. E segundo o laudo da polícia rodoviária, o nosso carro ainda conseguiu voar, quebrar a copa de uma árvore de 6 metros e cair. Naquele momento de pânico, sem entender bem o que estava acontecendo, me lembro, eu consegui me desprender e sair, procurar pelas crianças e vi minha filha jogada para fora. Ela estava a centímetros do carro, por pouco não fica debaixo do carro, toda machucada. E meu filho e meu irmão estavam entre as ferragens. Naquele momento de desespero, de pânico, sem saber aquilo que estava acontecendo, chegaram as pessoas para socorrer, tiraram meu filho. Me lembro dele feito primeiros socorros aí, tentando tirar o saco da boca dele, que ele estava se afogando. Logo após também me levam também a minha esposa. Mas infelizmente, o meu irmão e o motorista do caminhão morreram no local do acidente. De repente, já no hospital, passei por uma cirurgia na cabeça também, leve, e quando foi no começo da tarde, colocaram a minha maca junto com a da Débora. Estávamos desesperados, preocupados, aflitos para saber notícias dos nossos filhos, pois eles estavam em outro hospital. Quando vem a equipe médica, ele fala para nós: pai e mãe, vocês precisam ser fortes, porque a Laura está neste momento passando por uma cirurgia em outro hospital, e o estado dela é grave, e muito provável que ela vai ficar com sequelas, então ela vai precisar muito de vocês. Quem é pai e mãe aqui? Então ele continuou falando: mas infelizmente o teu filho não resistiu e faleceu. Em meio àquela dor, aquele desespero, me lembrei que faziam-se poucas horas que eles estavam comigo no hotel, no café da manhã. E como aceitar, como entender, como falar no meu coração que eu vou voltar para minha casa e ele lá não vai estar mais? Como aceitar isso? Quanto vale um beijo? Quanto vale o último abraço? Hoje eu já não tenho mais meu filho para dar um abraço, um carinho, um beijo. E você? O que tem sido a tua prioridade? Recebo a alta no dia seguinte e fomos visitar a Laura. Chegando lá, ver a minha filha esticada sobre a maca daquela UTI, com a cabeça dela raspada, vários tubos ligados ao seu corpo. Ver ela naquela situação cortou meu coração. Tudo que eu queria naquele momento era pegá-la em meus braços e levá-la para casa e recomeçar com ela. Mas ela estava incontinente. Então eu chorei amargamente naquele lugar, pela falta de tempo,
Aquela impotência de não poder fazer nada. Com muita dor no coração, deixamos ela naquele lugar e voltamos para o Paraguai. Em um carro na frente, o corpo do meu filho e do meu irmão, e nós em outro carro atrás. Aquilo que era para ser um passeio em família, de repente se torna uma tragédia. Em meio a muita dor e tristeza, enterramos dois. E naquela mesma tarde, começo de noite de terça-feira, voltamos para Joinville atrás da Laura. Fomos para ficar com ela até ela se recuperar e trazer ela para casa. Chegando lá, o médico já estava esperando por nós e começamos a conversar. E ele disse assim para nós: pai e mãe, a Laura, ela chegou muito grave aqui. A Laura passou por cirurgias na sua cabeça. Fizemos todos os tipos de exames na tua filha. Infelizmente, detectamos que a tua filha teve morte cerebral. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Eu quero repetir esta frase. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Então aquele médico continuou falando: precisamos retirar os aparelhos que estão na tua filha, pois simplesmente estávamos esperando por vocês. Já não há mais nada que possa se fazer. Naquele momento eu queria levar ela para o exterior. Eu queria fazer tudo o impossível, dar o que tinha, o que não tinha, para trazer ela de volta. Mas já não havia mais tempo. Já não havia mais nada para se fazer. Então ele disse: tem um pessoal do transplante que quer falar com vocês. Eu pergunto: falar o quê? Numa hora como essa, numa situação dessa, que momento mais difícil de tomar uma decisão tão difícil. Mas nesta noite, a você que entrou aqui neste lugar, eu quero dizer algo: que graças a Deus, naquela tarde, eu e a minha esposa fomos inspirados por Deus e conseguimos doar o coração e mais 7 órgãos da minha filha, pois éramos incapazes de tomar uma decisão como essa. Hoje, não sabemos quem são essas 8 pessoas que receberam os órgãos da minha filha. Sabemos apenas de uma menina de 16 anos que recebeu o coração dela, da Laura. Mas nesta noite, você tem o privilégio de estar ouvindo esta história e assim tomá-la como inspiração para a tua vida. Logo, ficamos esperando mais um dia a retirada desses órgãos. E daí nos entregam o corpo da minha filha e voltamos com ela para o Paraguai. Mais uma vez. Me lembro os momentos tristes que passei naquele velório. Um dos lugares, escute isso, um dos lugares de maior hipocrisia humana
nos velórios, na alça de um caixão, frente a uma tumba, porque nesses lugares as pessoas levam as melhores flores, declaram seu amor, pedem perdão. Filho, por favor, levanta-te, preciso te dar um último abraço. Filha, como queria ter mais tempo contigo. Como queria que você estivesse acordada para ouvir dizer que eu te amo. Hipocrisia. Por que não faz isso em vida? Reconheço, eu chorei muito, me lamentei muito, pois eu não entendia. Mas hoje eu entendo que há um tempo determinado para todas as coisas aqui na terra. Hoje eu entendo que o tempo que passa não volta, que tudo que eu e você temos é um momento. Por isso eu valoro cada momento do meu tempo hoje com a minha família, porque o tempo que passa não volta. Neste momento eu quero apresentar um vídeo, e logo após a minha esposa falará por um breve momento com vocês. Pode ligar as luzes, por favor. Isso me leva mais
Mas chorem pelos seus filhos, pelas vezes que você foi ausente na vida deles. Ausente num carinho, num abraço, em um beijo. Chore por toda vez que você trocou a tua família pelo egoísmo, pela ganância e pelo prazer. O mais importante, chore pelas vezes que você virou as costas para Deus por muito menos. Naquele dia, quando vi aquele caixãozinho branco descendo, não era só o meu filho que estava indo embora. Era metade do meu coração. Mas eu ainda precisava ser forte, porque aquela hora estava na UTI. E já chegando no hospital em Santa Catarina, assinando a ficha de visita para a UTI, chega uma senhora humilde, simples, toca no meu ombro e fala: o Senhor Jesus manda te falar que aconteça o que acontecer lá em cima hoje, Ele estará contigo. Subimos na UTI e tivemos a notícia da morte cerebral da Laura. A Laura não era só uma filha. A Laura era minha amiga, minha companheira. Ela era tudo que me restava naquele momento. Como eu viveria sem ela? Como eu viveria sem ele? Se uma mulher perde o seu marido, ela é viúva. Se um filho perde os seus pais, ele é órfão. Mas se nós, pais, perdemos os nossos filhos, não há palavra no dicionário para tal acontecimento. E então pedi para me despedir da minha filha. Entrei naquela UTI e olhei para aquela menina que cuidei com tanto carinho, com tanta dedicação. Coloquei a mão no coração dela, que ainda batia. E falei: filha, a mamãe te ama. E a mamãe doou seu coração, pois você não vai mais precisar dele. Mas a mamãe vai pedir ao Papai do Céu que envie um anjo forte, pegue na tua mãozinha e te leve aonde o teu irmãozinho está. E a partir de hoje, eu volto para os pés do Senhor Jesus. Mesmo que o teu pai não me entenda, mesmo que o teu pai me abandone, eu abro mão do teu pai, para que um dia eu tenha a oportunidade de reencontrar vocês de novo. Falei isso porque naquela época o Orlando não queria saber de entregar a sua vida a Jesus. E continuei: Senhor Jesus, eis-me aqui para cumprir o teu chamado. E ali, dentro daquela UTI, vendo a minha filha partir, eu tomei uma decisão: a de entregar verdadeiramente a minha vida a Jesus Cristo. E aquela foi a última vez que vi a minha filha. E vocês? E você? Quanto tempo você acha que ainda tem com os teus filhos, com a tua família? Se há pessoas importantes na sua vida, dê valor hoje, pois amanhã pode ser tarde demais. E ali, em meio à maior dor que um ser humano pode passar, eu entendi o valor, o verdadeiro valor do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Pois naquele momento a única coisa que eu queria era ganhar a minha salvação para ir morar no céu. Então eu chorava inconsoladamente. Não havia remédio ou médico para a minha dor, a dor da alma, a dor de uma mãe que perdeu tudo que tinha. Então eu buscava a Deus com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, com todas as minhas forças, pois eu sabia que só Ele tinha as palavras para refrigerar a minha alma. Então eu perguntava: Pai, por quê? Por que o Senhor não me levou junto? Se quem precisava de mim o Senhor já levou. E naquela tarde, de uma maneira extraordinária, Ele me respondeu: eu te darei
eu escreverei o teu nome no livro da vida. E a partir daquele dia, ele começou a consolar o meu coração em relação a Laura e o Orlandito. Pois ele me fez entender que a Laura e o Orlandito apenas passaram para a vida eterna, no paraíso, que Jesus Cristo conquistou na cruz. E que se eu permanecer em Jesus, um dia, talvez não muito distante desse, eu reencontrarei os meus filhos. E dessa vez, por toda a eternidade. E então Deus começou a escrever perdão. E ali eu pude sentir o seu amor, a sua graça e o seu consolo me envolvendo. E então Deus começou a escrever uma nova história em minha vida. Devido à minha arrogância, ao meu egoísmo, faziam-se 6 anos que eu havia rompido o meu relacionamento com a minha mãe e com a minha única irmã. Eu simplesmente apaguei as duas da minha vida. As deletei do convívio da Laura e do Orlandito. Eu não sabia, mas eu estava matando a avó que existia dentro da minha mãe. Eu estava matando a tia que existia dentro da minha irmã. E foi preciso eu passar por tudo isso para que eu entendesse e me arrependesse do que eu estava fazendo. Mas graças a Deus, tudo Ele fez novo. E hoje eu não tenho uma mãe e uma irmã. Hoje eu tenho 2 grandes amigas. E não foi a minha vida que Jesus mudou. A vida do Orlando também. Hoje eu não tenho só uma casa. Hoje eu tenho um lar. Deus não me deu um marido. Ele me deu um amigo, um companheiro, um irmão. Hoje vivemos como uma família de verdade. Então, 40 dias depois do acidente, Deus começa a falar que nos daria outro filho. Perdão, preciso entrar aqui. Logo após o enterro da Laura, eu estava embaixo de uma árvore no dia seguinte, derrotado, aniquilado. Aquele homem autossuficiente estava amargando uma derrota. E foi preciso eu estar naquela situação para que eu buscasse Deus. Naquele momento meu coração estava muito quebrantado, muito arrependido, quando algo sobrenatural me aconteceu. E aqui eu preciso da tua atenção. Eu comecei a entender uma palavra. Uma palavra entrou na minha mente e ela desceu ao meu coração. E essa frase dizia que Jesus Cristo morreu na cruz, se entregou na cruz pelo pecado do mundo, mas ressuscitou para dar vida eterna a todo aquele que crê. Mas aquela palavra era uma frase que talvez eu já ouvi algumas vezes, como uma história, e nunca havia dado tanta importância a ela. Mas naquela tarde, aquela palavra foi como um oxígeno para a minha alma, que praticamente já estava morta. E com a revelação daquela palavra, eu entendi que os meus filhos não estavam mortos. Escute isto: que os meus filhos estão vivos, na glória de Deus, que Jesus Cristo conquistou na cruz. E mais ainda, eles eram crianças. Mas olha isso: se eu morresse naquele acidente, haveria uma separação eterna, e nunca mais eu encontraria os meus filhos. Porque naquele então eu não tinha salvação. Até então eu não tinha o Salvador. Eu não tinha reconhecido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então ali
estava diante da maior oportunidade de toda a minha vida, a de entregar a minha vida a Jesus Cristo, ganhar a minha salvação e um dia reencontrar os meus filhos. Então ali eu pude entender que toda a riqueza material de nada vale diante de uma situação como essa. Toda que a tua mente pode imaginar, de nada adianta. Mas eu tive a revelação naquela tarde que Jesus Cristo é o Senhor do tempo, que só através dele eu poderia reencontrar os meus filhos. Então ali eu caí num grande arrependimento, pedi perdão a Deus, reconheci minhas limitações, pedi perdão por aquele dia que Ele me chamou e outras que eu não quis ouvir a voz dele. Ali eu reconheci que eu era um mentiroso, pois muitas vezes eu traía minha esposa. Ali eu pedi perdão a Deus porque eu era um ladrão, pois eu roubava o pai dos meus filhos. Por quantas vezes eu roubei o tempo deles? Então naquela tarde eu tomei uma decisão que mudou a minha história. Eu decidi, com todo o entendimento, com todo o meu coração, me entregar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu me converti o meu caráter, converti as minhas ideologias. Eu decidi crer nele, eu decidi obedecer a sua palavra, eu decidi viver por fé e não pelas circunstâncias que me rodearam até então. E isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu passei a conhecer um Jesus Cristo diferente a que eu conhecia até então. Pois até então eu conhecia Jesus morto num crucifixo, estampado em uma camiseta, pregado numa parede, em um quadro. Mas hoje eu conheço um Jesus vivo, que é real, que me ama muito, que tem muito poder, e Ele faz presente na minha vida através do Seu Espírito Santo. E tem muito poder, porque agora que eu tinha no meu coração, de uma maneira sobrenatural Ele mudou. Nunca eu e a Débora precisamos tomar um remédio, nunca precisamos ir a um médico, a um psicólogo, a uma terapia, nada. Mas em Jesus Cristo encontramos uma paz que sobrepassa todo entendimento humano. Eu recebi o Seu perdão, Ele me perdoou, Ele me devolveu a alegria de viver, Ele me restaurou, Ele me regenerou. E o melhor de tudo, o meu nome foi escrito no livro da vida. E hoje eu não tenho somente a esperança da vida eterna, hoje eu tenho a certeza, a plena convicção, pois Jesus revelou para mim. E se eu perseverar, se eu permanecer no caminho, com toda a absoluta certeza, eu vou reencontrar os meus filhos. E também, logo após esses acontecimentos, o acidente foi em fevereiro, e de março até outubro, eu também tive um grande prejuízo financeiro, e mais uma vez perdi quase tudo o que havia conquistado. Então eu fiquei desinteressado pelos negócios. Pensei, isto já não é mais para mim. Deus não quer mais que eu me envolva com estas coisas. Então eu fiquei, como disse, desinteressado. Quando certo dia, um amigo
me presenteou com 2 convites para um jantar de homens de negócios igual a este. Eu fui, gostei e passei a frequentar as reuniões semanais da Adonep na cidade de Foz do Iguaçu. Lá aprendemos princípios bíblicos para o sucesso pessoal e profissional. Então, assim Deus, através da Adonep, Ele restituiu o meu sonho como empreendedor. Então eu voltei a sonhar. E hoje, praticamente há 1 ano e meio, que eu estou com esta nova empresa de agroinsumos no Paraguai. Mas tudo isto só foi possível porque eu passei a entender e a aplicar na minha vida o que está escrito na Bíblia Sagrada, em Mateus 6,33. E hoje, depois de você ouvir tudo que eu disse a vocês, eu quero dizer que nada é mais importante na minha vida hoje do que ter e depender da presença do Espírito Santo de Jesus. Esse é o meu maior patrimônio. É com muita alegria que estamos juntos e neste momento nós estamos aqui em um evento da Adonep, um jantar de abertura do nosso Encontro Estadual 2016. E terminamos de ouvir um testemunho impactante do senhor Rolando Salinas, uma experiência muito forte da vida dele. Isso é a Adonep. A Adonep trazendo o testemunho de vida de homens e mulheres, para que assim as pessoas saibam que é um Deus poderoso, que independente de idade, de sexo, está pronto a operar na vida das pessoas. A Adonep é uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno e que traduz para empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares o amor de Deus. A Adonep não é igreja, a Adonep não é religião, mas é sim uma associação de homens de Deus que está pronto a te ajudar. Muito obrigado.